Fala galera, como é que vocês estão? Tudo certo? Hoje nós vamos fazer um guia completo aqui para o cargo de oficial de justiça do concurso do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Vou falar aqui sobre análise estatística por disciplina cobrada aí no Instituto Verbena. Vou falar da remuneração, que eu sei que é um tema que vocês querem muito saber. Inclusive eu vou deixar o link aqui, ó. Vou deixar aqui, ó, no card para vocês assistirem. Eu fiz uma entrevista com a oficiala de justiça Fernanda Gléria, que ela explicou tudo sobre a carreira de oficial de justiça no estado de Goiás. Então assistam esse vídeo que vai esclarecer muitas dúvidas. Mas eu já vou antecipar para vocês que é uma informação que muita gente já quer saber, né? Quanto que você pode ganhar, porque o edital veio com a remuneração inicial de R$ 5.200. Na verdade, pessoal, o valor médio que vocês podem receber é cerca de R$ 18.000, tá? Por quê? Além daquele vídeo que eu gravei explicando a questão de salário e que a Fernanda nos explicou, é que o oficial de justiça ele recebe risco de vida também. Esse risco de vida ele recebe 10%. Então tem esses 10% do risco de vida, além daquilo que a gente já explicou, e a questão da locomoção. E essa locomoção é uma verba indenizatória, ou seja, não tem incidência de impostos. Você recebe livre. Ela falou pra gente que a estimativa é de 4 a 5 mil reais com essas custas de locomoção. Então, eu coloquei aqui um valor de 5 mil reais, mas esses valores eles sofrem reajustes também conforme o IPCA. Existe uma tabela que eu vou inclusive deixar na descrição, que é o Código de Normas e Procedimentos. Nesse Código de Normas e Procedimentos tem todo o detalhamento. Eu até deixei aqui, ó, esse código aqui. Vou deixar aí os artigos e a página onde tem essa tabela com esses valores, tá? Mas tirando por base aqui o que ela disse, né, mais ou menos de 4 a 5, eu joguei 5 mil aqui. Se você somar, vai dar mais ou menos uns 18 mil reais. Lembrando que esse valor é muito variável, porque, por exemplo, depende do seu nível de escolaridade. Eu coloquei aqui na simulação como se você tivesse somente especialização. Mas, às vezes, você já tem um mestrado, né? Então, lembrando que no Tribunal de Justiça, acumula. Então, os 10% da especialização acumula com os 20% do mestrado. Só não vai poder acumular valores, no caso, percentuais de mesma valoração. Mas se forem valores diferentes, por exemplo, a especialização é 10%, o mestrado é 20%, o doutorado é 30%. Se você tiver os três, você recebe o somatório desses percentuais, ou seja, você recebe 60%. Então é muito variável. Lembrando que o tribunal ele também tem várias oportunidades de mestrado, stricto sensu, por servidores, né? Então é muito bom nesse sentido. E também varia conforme a idade, porque o valor do auxílio saúde, que é uma verba indenizatória, é bem variável. Então vamos supor que você tenha de 39 a 48 anos. Aí já muda completamente aqui o valor, dá quase 20 mil reais. Né? Se você tem, por exemplo, de 49 a 58, olha lá, já muda também. Então, assim, é muito relativo isso aí, conforme a idade, conforme o nível de escolaridade. Às vezes, se você tiver filho até 5 anos, dependendo da quantidade, você também recebe um valor, tá? Por exemplo, vou colocar um aqui, tá? Então, o auxílio creche no TJ Goiás é de R$ 930,65 por dependente. Então, assim, é bem interessante mesmo. Então, várias coisas podem compor a sua remuneração. Então, isso aí pode elevar bastante. Então, numa situação padrão aqui que eu coloquei, então você ganharia aqui cerca de 18 mil reais, o que é bem diferente dos 5.200 que está no edital. Inclusive, essa tabela aqui, se você quiser acesso a ela, eu vou deixar para quem estudar comigo, tá? Então, quem adquirir os meus materiais, eu libero essa tabela para você simular e trazer a sua realidade, tá bom? Beleza, então, vamos explicar, vamos falar sobre a prova, que é o intuito do vídeo hoje, para a gente poder explorar aqui o que vai cair, tanto na prova objetiva quanto na prova discursiva. A prova discursiva, já antecipando também essa informação, porque o edital ele não trouxe a informação de que forma será a prova discursiva. Eu acredito que esse edital muito em breve será retificado para que haja um detalhamento de como que será essa prova. Porém, eu já vou antecipar para vocês. E como que eu sei o que vai cair na prova discursiva? Porque na resolução 148 do próprio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que é a norma que rege o edital, inclusive eu vou mostrar para vocês aqui, ó.
Resolução 148 de 2021 do órgão especial do TJ Goiás. Essa norma, ela traz todas as diretrizes para a prova objetiva e discursiva. Então, se a gente for olhar lá na resolução 148, no seu artigo 10, parágrafo único, fala que a prova discursiva será elaborada necessariamente de acordo com um programa de conhecimento específico do cargo. Então, você que vai fazer para oficial de justiça, o que pode cair na sua prova discursiva? Direito administrativo, direito constitucional, direito penal, processual penal, civil ou processual civil. Uma dessas 6 disciplinas conforme o conteúdo programático do seu edital. E será ou uma prova discursiva ou um estudo de caso. Então pode ser um ou outro. Eu tendo a achar que será um estudo de caso, até porque se a gente for pegar a prova que aconteceu em 2021, foi um estudo de caso. Então eu sugiro que você pegue a prova do TJ Goiás de 2021, cuja banca foi o Instituto Verbena, para o cargo de analista judiciário, área judiciária. Nessa prova, se você for olhar a prova discursiva, ele trouxe um caso hipotético e pediu para você analisar a partir do caso relatado para você elaborar uma peça em gênero dissertativo argumentativo, expondo de forma analítica, bem fundamentada e com argumentos críticos, com base nas atribuições do cargo de analista judiciário, área judiciária. Então, até isso é importante vocês notarem também, olharem as atribuições do cargo no caso de oficial de justiça, porque provavelmente a banca vai trazer uma situação hipotética para o oficial de justiça em que você vai precisar relatar e discorrer sobre isso daí. Eu vou deixar uma sugestão de vídeo também aí na descrição eu fiz explanei aí como é que você pode se preparar para a prova discursiva usando a inteligência artificial. Vai ajudar bastante a você ter noções para você se preparar adequadamente. Então vamos continuar aqui. Então, estávamos falando sobre a prova objetiva, que a prova objetiva ela é composta de 60 questões, vamos voltar aqui, ó. Serão 60 questões ao todo. Essa prova tem pesos diferentes para cada disciplina, então a gente vai passar aqui, tá? Então, língua portuguesa, nós temos 10 questões de peso 2, são 20 questões então de língua portuguesa. E a gente fez um levantamento estatístico, tá? Então eu vou passar aqui um levantamento estatístico para vocês de português, tá? Então eu vou voltar aqui, ó. E aí quem for nossos alunos vai ter acesso a essa pasta aqui, eu vou disponibilizar para quem adquirir os nossos materiais. Português, a gente percebe claramente, deixa eu dar um zoom aqui, que prevalece a interpretação de texto. Então, o Instituto Verbena, que é o antigo centro de seleção da UFG, ele dá uma prioridade muito grande para interpretação de texto. E aí você percebe também que coerência, coesão é um tema bacana, que é muito cobrado, morfologia. Então nós temos aí, ó, linguagem, mas realmente assim, o que prepondera é a interpretação de texto. E tendo em vista que é uma disciplina com peso 2, eu sugiro fortemente que vocês resolvam bastante questões. A gente separou essas questões no TEC Concursos. Então, se vocês forem os nossos alunos, inclusive, o TEC Concursos é o melhor site de questões do mercado. Se você, às vezes, estuda por outras ferramentas, eu indico que vocês vão lá no site do TEC, conheçam a plataforma, vejam como funciona, mas realmente os filtros do TEC são muito inteligentes e muito eficazes. A gente já elaborou esses filtros conforme o seu conteúdo programático, tá 100% pronto esses filtros, tá? Vou até mostrar para vocês aqui os nossos filtros que a gente elaborou para esse concurso, ficaram muito bons, tá, pessoal? É lógico que, por exemplo, no caso do cargo de vocês, de oficial de justiça, tem alguns assuntos que não tem tantas questões do Instituto Verbena. Aí a gente trabalha multibancas. Mas aqueles assuntos que traz um retorno muito bom dos assuntos que a gente coloca do Instituto Verbena, aí a gente deixa mais Instituto Verbena mesmo, tá? Então, para constitucional, para administrativo, para direito civil, tá vendo? Ó, a gente verticaliza o conteúdo e coloca do lado aqui o caderno do TEC Concursos para você clicar, salvar na sua área de trabalho e você ir resolvendo. Porque assim, não dá em 2 meses
Para quem é iniciante, não dá para chegar competitivo nessa prova. Essa prova já é para quem já tem uma base sólida em direito, preferencialmente uma pessoa que já estuda bastante para concursos públicos e que ela tem o intuito agora de trazer a resolução de questões e ficar nisso até o dia da prova. Porque o que você vai poder fazer até a prova é fazer alguns ajustes pontuais. De resto, é resolução de questões. E a gente coloca também algumas indicações de videoaulas. Nessa coluna aqui, ó, a gente pega algumas videoaulas que a gente encontra pela internet daquele assunto e coloca como indicação para vocês assistirem caso seja necessário. Então é um material bem interessante porque a gente trabalhou bastante para deixar só aquilo que você precisa para se preparar, tá bom? Beleza, voltando aqui, pessoal. Então, português vocês já viram que interpretação de texto é o que prevalece. Nós temos raciocínio lógico e matemático, que tem 5 questões de peso 1. Lembrando, galera, não tem mínimos por disciplina, né? Você não precisa ter o problema de, não, e se eu zerar raciocínio lógico matemático? Não tem problema. O que você não pode é fazer menos de 60 pontos na prova objetiva. Você não pode fazer menos do que o mínimo no conjunto, no somatório, com os pesos aplicados. Agora, não tem mínimos por disciplina. Então, às vezes, você que tem medo de raciocínio lógico, pode ficar tranquilo ou tranquila. Porém, a gente tem uma solução para o seu problema também. Eu vou deixar uma indicação aí do professor Guilherme, o canal Espíndola Concursos. Ele está trazendo resolução de questões para raciocínio lógico com foco no Instituto Verbena. Raciocínio lógico, matemático. Vou deixar aí na descrição também o canal dele. Se inscrevam no canal dele que vai ajudar bastante. Mas não é bicho de 7 cabeças o raciocínio lógico. E eu vou mostrar para vocês aqui quais são os percentuais para raciocínio lógico, tá? Vocês vão ver aqui que não tem mistério, tá? Lembrando que esse raciocínio lógico tem a parte lógica mesmo e tem a parte matemática. Então, é muito importante isso daí. Bom, nós temos aqui, ó, um destaque para conjuntos numéricos. Você tem porcentagem, cai bastante no Instituto Verbena. Você tem, vamos lá, geometria plana, também bastante importante. Então, nós temos muitas, equações, também é um tema que se destaca. Proporcionalidade. Então, assim, você fazer um estudo inteligente é você analisar os assuntos que têm uma maior probabilidade de cair na prova. Então, se você fizer esse diagnóstico e você atacar esses pontos, você já consegue chegar na prova e não fazer feio. Porque eu sei que para a galera, às vezes do direito, tem uma certa dificuldade com matemática, mas você tem que ter bastante bom senso na hora de você estudar. Não querer estudar toda a ementa que está no seu conteúdo programático, tá? Porque o conteúdo programático aqui de raciocínio lógico, ele é grande, tem muita coisa diferente. Então, se você for olhar aqui, ó, são 18 pontos diferentes. Não dá para você querer abraçar o mundo. Nesse momento de reta final, você tem que ter um direcionamento nos pontos que são chave, que podem estar na sua prova. Então, tá, isso é raciocínio lógico. Agora, essa disciplina aqui, ó, atualidades, história, geografia e conhecimentos gerais do Brasil e de Goiás, esse conteúdo ele veio bem diferente do que as pessoas estão imaginando. Tem muita gente achando assim, é Geohistória de Goiás. Calma lá. Geohistória de Goiás é um ponto dessa matéria aqui. É um dos assuntos que vai cair. Só que você tem que entender que essa ementa ela veio diferente do que normalmente cai. Então, se você for observar, a Banca Instituto Verbena trouxe muitos assuntos que são mais de atualidades do que necessariamente... na verdade, isso aqui são a análise estatística, tá? Inclusive, eu já vou antecipar aqui, né? Nesse filtro que a gente colocou, a gente trouxe bastante questões de Geohistória de Goiás. Mas eu só quero fazer esse destaque porque esse conteúdo de vocês aqui, de Geohistória, ele tá diferente. Ele não é só Geohistória de Goiás, ele está trazendo muito mais atualidades do que Geohistória de Goiás necessariamente. Então, para você ver, ó, aspectos históricos geográficos de Goiás é o último ponto do conteúdo. Mas aqui, ó, vem um monte de coisa, ó, formação social, política, história e econômica do Brasil, direitos humanos,
minorias e etnicidade, mundo do trabalho, mobilidade e migrações. Então ele trouxe uma multiplicidade de assuntos aí, de atualidades. Inclusive eu vou deixar uma dica para vocês. Um assunto que eu acredito que tem muita chance de estar na prova de vocês é sobre os povos calungas. O Tribunal de Justiça hoje, ele faz uma promoção muito grande desses povos calungas. Existem grupos de estudo, de pesquisa, que tratam dessa temática. Tem várias palestras, várias coisas que o tribunal hoje trabalha falando sobre esses povos calungas. Então eu tendo a achar que tem uma grande probabilidade de estar na prova de vocês uma questão sobre esses povos calungas, tá bom? Então fica a dica aí para essa disciplina, tá? Bom, e aí você tem aqui os cadernos que a gente gerou para cada assunto e as indicações de materiais também. E aí, como eu mostrei para vocês, o que prevalece estatisticamente, o que não pode ser que não represente a realidade, haja vista que, igual eu falei, né, essa prova de vocês pode cair um pouco mais dessa parte de atualidades, não somente de geohistória, tá? Então fica esse registro aí. Voltando aqui, aí você tem também informática. Eu acho interessantíssimo eles trazerem informática, até porque no Tribunal de Justiça não dá para você, é impossível você se desvincular de ferramentas, processos digitais, tudo hoje é informatizado. Então eu acho super interessante, porque em 2021 nós não tivemos essa disciplina aqui de noções de informática. Mas eu acho muito bom que eles tragam esse assunto, porque realmente é necessário que você tenha domínio aí da informática. E aí eu vou mostrar para vocês aqui uma análise estatística de informática, para vocês terem uma base do que o Instituto Verbena gosta de cobrar com maior frequência. Então tá aqui, ó. Então, o que prevalece aqui? Ó? Sistemas operacionais. Então, você saber sobre o Windows, sobre as janelas, sobre as pastas, né? O Windows Explorer, tudo isso aí é muito importante. Suítes de escritório, então o Word, Excel, é interessante você saber as fórmulas, é importante você saber aquela barra de tarefas, enfim, aquele menu que tem no Word, no Excel, é muito interessante. Internet também, saber coisas como Wi-Fi, sobre LAN, WAN, essas redes, né? Internet é muito interessante também que vocês deem uma olhada. Como eu falei, resolução de questões é fundamental para você chegar em bom nível nessa prova. Hardware também, periféricos, tudo isso aí também pode estar presente na sua prova, tá? Então tá aí a estatística para informática. Show? Então, vamos lá, vamos continuar aqui a análise. Então, nós temos legislação. Cara, legislação, inclusive, boa parte desses assuntos que caem em legislação, eu já gravei, tá? No meu canal, ano passado, eu fiz uma preparação para o concurso da UFG que aconteceu. Nessas aulas, eu dei um direcionamento muito forte para o Instituto Verbena, nos assuntos que normalmente ela gosta de cobrar. E essa legislação aqui é um assunto muito grande para pouca questão. São 5 questões de peso 1, tá? Mas vocês vão ver que tem alguns assuntos que prevalecem mais. Então eu vou mostrar aqui, ó, legislação, vou mostrar os filtros. Aliás, esses aqui são só os filtros. Aqui não, a gente não fez ainda análise estatística, mas aqui pelos filtros, olha a quantidade de assuntos, né? São 17 tópicos diferentes, ok? E um detalhe também importante de ressaltar: o edital de vocês trouxe a Lei 8666. Essa lei está revogada, tá, pessoal? Hoje em dia, a lei que vigora no país de licitações e contratos é a Lei 14.133. Então, provavelmente, esse item do edital, ele provavelmente será retificado. Eu não sei se foi na parte de legislação ou se foi na parte de direito administrativo. Agora eu fiquei na dúvida, tá? Deixa eu só confirmar essa informação aqui para a gente poder falar com certeza, ó. Então aqui, ó, na legislação tá certo, ele trouxe a 14133. Agora na parte específica é que veio o problema. A parte específica do cargo de oficial de justiça. Olha só, se você for olhar aqui, ó, direito administrativo, olha o que eu falei aqui, ó, no tópico 15, aliás, no tópico 16. No tópico 16, ele trouxe
a Lei 8666, tá? Então, eu acredito que isso aqui eles devem retificar, porque essa lei já foi, tá bom? Beleza? Então, vamos lá. Continuando aqui, deixa eu fechar essa parte. Essa aqui também a gente vai fechar, beleza? Ok. Aí, galera, é o seguinte. Vamos voltar lá na análise das disciplinas, tá? Que tem aqui a quantidade. Aí, conhecimentos específicos. Essa aqui, com certeza, é a parte mais importante da prova. Não temos dúvidas disso. Essa aqui, por quê? São 30 questões de peso 2. Então, se você quiser ter chance de ficar em um bom nível aqui, né, na prova, até porque a gente sabe que nem todo mundo vai para a correção, então só vai para a correção da discursiva 30 vezes a quantidade de vagas, ok? Então você tem que fazer lá a conta, verificar, né, são quantas vagas no total, né? Então aqui, ó, lá embaixo tem a quantidade de vagas. Então, para oficial de justiça, são 29 vagas. Ou seja, vamos fazer uma conta rápida aqui, ó. 29 multiplicado por 30, 870 pessoas que vão para a correção da discursiva. É lógico que é distribuído, né? Porque vamos supor que você vai fazer para ampla concorrência, né? Então, ampla concorrência é 20 vezes 30, que dá 600, né? Então, se você for da ampla concorrência, você tem que ficar entre os 600 melhores colocados para que você tenha a sua discursiva corrigida. E eu tendo a achar que essa nota ela deve ficar ali por volta de 80 pontos, pode variar um pouco para baixo, tá? Eu acredito que de 75 até 80 pontos, porque 600 redações corrigidas é bastante, tá, pessoal? Então eu acredito que vai ser algo na faixa dos 80 pontos para você conseguir ter a sua discursiva corrigida. Então será sobre os conhecimentos específicos, são 30 questões de peso 2. E aí o total aqui 100 pontos e o mínimo é 60 pontos, tá? Vamos começar aqui analisando, deixa eu fechar algumas abas aqui para não pesar demais. Vamos falar sobre processo penal. Processo penal, o que prevalece aqui no processo penal? Nós temos processos criminais em espécie, você tem ação penal, também é um assunto que se destaca, inquérito policial, comunicação dos atos processuais e recursos. Então esses são os assuntos principais aí para o Instituto Verbena para processo penal. Vamos passar agora a falar, isso aqui é matemática, a gente já falou. Vamos analisar aqui, isso aqui é a língua portuguesa, a gente já falou. Ó, direito constitucional. Para direito constitucional, o que está caindo bastante aqui é da ordem social, é um assunto que cai bem. Você tem da organização do Estado. Vamos ver se tem mais algum assunto aqui importante. No mais é isso, cara, que eu vejo assim que tem um potencial. Artigo 5º, né, não podia ser diferente, com certeza deve ter uma questão disso daí na prova de vocês. Bom, sobre direito constitucional é isso, tá? Vamos olhar agora em relação a direito civil. Direito civil, o que costuma cair muito são fatos jurídicos, tá? Então, dos fatos jurídicos, você tem das pessoas também, cai bastante, direito das coisas e dos bens, tá? Então, são esses assuntos que caem com maior frequência para direito civil. Vamos olhar agora para direito processual civil. Então, você tem dos sujeitos do processo, dos atos processuais, do processo de conhecimento e do cumprimento de sentença. Então, são esses assuntos aí, processo civil. Para penal, direito penal. Então, você tem teoria do crime, das penas, crimes contra a administração pública. E os crimes contra o patrimônio também caem bastante. Então, passamos o direito penal e para finalizar o direito administrativo. Direito administrativo, o que cai bastante? Agentes públicos. Nós temos aí, vamos ver, lei de licitações e contratos. Lembrando que esse filtro aqui, ele considera a lei 8666 também, mas não tem mais a 8666, tá? Ela foi revogada, hoje é 14.133. Então eu tendo a achar que vai cair muitas questões de lei 14.133. E o que mais que tem um destaque aqui? Então já falamos agentes públicos, organização administrativa, atos administrativos, é um assunto importante também.
E é isso, tá bom, pessoal? Então, análise estatística feita para todas as disciplinas do edital de vocês, tá? Essa prova, como eu falei, serão 60 questões para você resolver. São questões de múltipla escolha, com 4 alternativas cada. E aí você tem uma redação também de até 30 linhas para você fazer, tá? É importante você ter cuidado, porque a redação, você tem que demonstrar conhecimento técnico sobre a área. Eu vi muita gente falando aí, não, vai ser uma redação genérica, de tema aberto. De forma nenhuma. Vai ser uma redação que vai versar sobre um assunto do conteúdo específico. Toma cuidado. Ou seja, isso reforça a importância de vocês estudarem bem a parte específica, não só por conta da discursiva, mas por conta da objetiva. E só lembrando que a prova discursiva, ela vale 100 pontos, tá, galera? Então a gente está falando que a prova objetiva, ela equivale a 100 pontos e a prova discursiva, ela também vale 100 pontos. Ou seja, elas têm exatamente o mesmo peso. Então, se você quer chegar realmente competitivo nessa prova, é fundamental que você faça a sua parte na objetiva, até porque se você ficar fora desse limite de 600 correções, você já está eliminado. Mas supondo que você fique entre esses 600 da ampla concorrência, você precisa colocar uma boa nota na sua prova discursiva, senão você não vai conseguir brigar por vaga, tá? Esse cargo de oficial de justiça não vai ser um cargo que vai chamar tanto quanto o analista de apoio, que é o cargo que eu exerço hoje, tá? Porque muita gente, eu vi falando, vai chamar muito também. Não, pessoal, o último de 2021 chamou muito porque os cargos de analista de apoio e analista da área judiciária são cargos que existem muitas oportunidades. Tem, cara, mais de 3 mil servidores que ocupam esses cargos. Então, as aposentadorias acontecem com mais frequência, o surgimento de novas vagas acontece com mais frequência. Não é o caso aqui do oficial de justiça. O oficial de justiça vai ter uma quantidade de nomeações um pouco mais moderada. Não vai ser essa nomeação em massa dessa forma. Mas deve chamar uma quantidade bacana. Eu já visto que no edital já veio uma quantidade boa de vagas, né, galera? Então, assim, a gente está falando de 19 vagas para oficial de justiça. Então, não é todo concurso que vem essa quantidade muito boa. Até me perdi aqui onde que fala das vagas. Mas é muito difícil, cara, oficial de justiça vir com essa tanto de vagas aqui, né? São 29 vagas para o cargo de oficial de justiça, tá? Eu desafio você a procurar um concurso que tem essa quantidade de vagas no edital, tá? Porque você vai olhar aí um TRF, um tribunal regional aí, do Poder Judiciário da União, se você achar uma vaga é muito, né? E quando chama uns 3, no máximo uns 5. Aqui você já tem 29 só no edital. Imagina ao longo dos 4 anos do concurso, o que pode virar isso daí, tá? Para ganhar um salário que eu já falei, não tem nada a ver com isso aqui, tá? Isso aqui é só o vencimento básico. O que vocês vão ganhar de fato vai ser ali entre 18 e 20 mil reais, tá bom? Então vale super a pena, aproveitem. Quiser estudar comigo, vou deixar o meu WhatsApp na descrição, tá? E se você for assinar o TEC, use o meu cupom de desconto. Você vai ganhar 10% na assinatura usando o cupom tutorial, tudo minúsculo, que a gente tem parceria com o site TEC Concursos, tá bom, pessoal? No mais é isso. Vou deixar as minhas redes sociais aí embaixo. Quiser se inscrever no meu canal também, fica esse convite. Quiser me seguir no Instagram, siga o Guilherme também, o Espíndola Concursos. E é isso, vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.